Dado, liberdade tem seu preço, né? Onde vamos discorrer temas como nova ordem mundial e globalismo, onde nós vamos trazer para o nosso meio a nossa fé, onde você vai entender de fato o que é que está acontecendo no mundo. E a Sagrada Escritura vem nos trazer isso, vem nos ajudar, né? Então, assim, já quero te abraçar, né? Já quero te mandar um grande e forte abraço. Muito obrigado por você estar assistindo essa live. Que Deus te abençoe. Você tem encontrado aí no meio do YouTube ou até mesmo aqui no meu perfil do Instagram. Você ter assistido. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tudo bem? Essa live depois vai estar lá no canal do YouTube, o Filhos de Perseverante. Então, que Deus te abençoe também, você que está assistindo por aí. Você que vai assistir mais tarde, vai ficar lá, essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e também lá no YouTube. E a live de hoje a gente tem um convidado totalmente especial, né? O nosso querido amigo Seu Sepúlveda, né? De lá do Portugal, analista político, palestrante, gente boa demais. Eu convido você a compartilhar para mais pessoas. A gente dando esse início, a gente está na introdução aqui. A gente vai fazer com que essa live chegue para mais pessoas, para que mais pessoas entendam o que de fato está acontecendo, certo? Então que Deus te abençoe, né? Vai enviando aí para as pessoas, seus parentes, seus amigos. Então vou convidar aqui o nosso amigo, seu Sepúlveda. Ver aqui se ele tá. Boa noite, seu Sepúlveda. Boa noite, caro Vitor. E Tudo aí? bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Onde eu estava falando aqui, se você puder dar a introdução, essa live vai ficar lá também salva lá no canal do YouTube, o Filhos de Perseverantes. Então a gente está ao vivo aqui tanto no YouTube, ou tanto aqui no Instagram, como lá no YouTube também, certo? Muito bem. Então, nessa introdução, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem é esse seu Sepúlveda, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível. Olha, peraí, eu só desligar aqui uma coisa. Não, eu, para quem não me conhece, eu sou português, vivo no Brasil há muitos anos. Fui para o Brasil bem jovem, quando conheci a tradição família e propriedade, e fui conhecer o professor Plínio Corrêa de Oliveira, um Sim, católico militante, um católico que lutou contra os grandes totalitarismos, como o sim, nazismo, como o comunismo, que fez, que lutou muito contra a infiltração da esquerda dentro da Igreja Católica sim. e que fez dessa luta contínua uma, digamos, um programa de vida, né? Sim, sim, E, sim. mas também era um homem portanto, era um homem de fé, era um homem de pensamento, de ação e conseguiu coordenar em torno da TFP no Brasil e depois inspirou outras TFPs pelo mundo para fazerem o mesmo combate, um combate que está assim resumido ou sintetizado, melhor dizendo, no livro principal dele, que é Revolução e Contra-Revolução. Um livro que eu tive a alegria de fazer já um curso até sobre ele no site do PH Vox. Sim, Fiz lá um curso sobre esse livro, Revolução e Contra-Revolução. E é com base naqueles princípios, naquelas análises históricas, filosóficas, teológicas, que estão nesse livro que eu basei toda a minha atuação e que eu tento moldar todo o meu trabalho, tanto de crítica não, de análise política, como de análise religiosa dos fatos, etc. então é isso. Isso daí é o seu Sepúlveda que nós conhecemos.
Seu Sepúlveda, a primeira vez que eu lhe conheci foi em um boletim da noite, lá do Terça Livre, quando ainda tinha um canal do YouTube. Foi a primeira vez, foi no início de 2020, logo quando começou essa doideira, essa pandemia aqui no Brasil. Aí foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o Senhor. Mas essa live de hoje, a gente vai discorrer, como eu estava dizendo no início, a gente vai discorrer um pouquinho mais o que é de fato que está acontecendo no mundo. E a Bíblia vem dizer muito bem, né, que esses tempos, os fins dos tempos, a nova ordem mundial, o globalismo. E para começar, a primeira pergunta, seu Sepúlveda, para muitas pessoas que ainda não sabem o que está acontecendo, muitas pessoas que ainda não estão por conta do que está acontecendo, o que é globalismo, seu Sepúlveda? E quem são esses globalistas? Olha, o Vitor, fala-se muito em globalismo e eu já tive a oportunidade até de fazer palestras para católicos sobre isso. Fala-se muito, hoje em dia fala-se muito sobre globalismo e como se isso fosse uma novidade, como Sim, se sim. isso fosse algo de novo, quando eu acho que isso nada mais é do que um novo rótulo para uma velha corrente Isso, verdade. que, que já há muito tempo tenta fazer isso. O que é que nós precisamos? Eu vou fazer uma explicação rápida, não é? E ao alcance de todos, porque nós não estamos aqui fazendo um curso, nem uma palestra, mas nós vamos fazer aqui assim uma explicação rápida. Nós tivemos, depois que o cristianismo depois que os apóstolos foram pelo mundo difundindo a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo e todas as suas verdades evangélicas, nós tivemos a conversão de nações, tivemos a conversão de povos, até seria melhor dizer conversão de povos e depois de nações, e nós tivemos esse conjunto de sociedades que constituiu a um certo momento a cristandade. Havia uma unidade de, de propósitos, havia uma unidade de convicções, havia uma unidade de modos de vida, de princípios que regiam a vida tanto privadamente como publicamente, como politicamente. Mas cada povo tinha a sua identidade própria. Cada nação, ou cada conjunto político tinha a sua identidade própria. Havia uma unidade na variedade. Então havia o que se poderia chamar, assim, simplificando as coisas, um império cristão. Havia uma unidade cristã. O senhor espiritual dessa unidade cristã, que se chamava cristandade, era o Papa, era o papado. Não que ele mandasse nas nações Sim. diretamente, não que ele governasse as nações, mas ele era o árbitro dessas nações católicas, dessas nações que estavam sob o império do Evangelho de Nosso Jesus Cristo. O Papa Leão XIII até tem um texto muito famoso na encíclica dele, numa encíclica dele, Immortale Dei, em que ele descreve a cristandade como o conjunto de nações que tinham a filosofia do Evangelho governava essas nações. E havia uma unidade das nações católicas. Bom, não vou me aprofundar aqui sobre o que aconteceu depois, historicamente, com essas nações, mas o que é fato é o seguinte: a um determinado momento, sempre para uma certa simplificação dos fatos, a um determinado momento nós temos uma ruptura com uma ruptura consagrada numa revolução, que seria a Revolução Francesa. É claro que isso não é estritamente assim
já tinha começado antes, mas onde ela se consuma com mais poder, essa ruptura, é na Revolução Francesa. E as nações rompem com esse modelo, e rompem com esse modelo de nações cristãs, e passam a proclamar o Estado separado das verdades do Evangelho. Verdade. E, juntamente com essa separação, nasce a ideia de fundar e de criar uma grande conglomeração de povos, de nações, não mais baseadas no Evangelho de Nosso Jesus Cristo, mas na contestação a esse Evangelho. E nasce a ideia daquilo que se começou a chamar uma república universal. Ou seja, a ideia de conglomerar todas as nações sob o império, sob o domínio de organismos e de mecanismos que submetessem as nações não mais ao Evangelho de Nosso Jesus Cristo, mas a verdades, a princípios contrários ao Evangelho de Nosso Jesus Cristo. E nós temos a ideia da chamada República Universal. Bom, essa República Universal, ela é comentada, essa ideia é comentada. E os papas denunciaram isso, mostraram como essa era uma ideia, por exemplo, das forças maçônicas, entre outras sociedades secretas. Bom, o que é que aconteceu? Pronto, o que é o globalismo em relação a isso? O globalismo nada mais é do que uma nova versão dessa ideia da República Universal. É um mecanismo nascido dos grandes, enfim, nascido e reforçado pelos organismos nascidos das duas guerras mundiais, que para evitar a repetição das guerras mundiais começou-se a pensar em organismos que, no fundo, começassem a dominar as nações, e isso se estendeu a mecanismos privados, como grandes empresas, como grandes fundações, que vão tentar combinar-se com o poder público para gerar um sistema de governança que vá tirando cada vez mais poder às nações, vá tirando cada vez mais a soberania das nações e vá cada vez mais forçando as nações a adotarem sistemas e princípios que, aí é o importante, são profundamente contrários ao Evangelho de Nosso Jesus Cristo. Nós vemos isso na Comunidade Europeia, nós vemos isso na ONU, nós vemos isso na OEA, nós vemos em muitos que hoje vão interferindo nas nações. Mas nós vemos também nessas grandes multinacionais. O senhor ficou sem áudio para mim, seu Sepúlveda. Bom, eu não sei o que aconteceu aí. Espera aí. Alô? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Eu vou fechar aqui e a gente volta. Tá bem.